Olá, meu Brasil, tudo bem? Bom, vamos aos poucos fechando as contas aqui em relação ao Draft 23. Eu não vou fazer vídeo de piores classes do draft, por um motivo muito simples. É muito difícil prever o que vai acontecer. Eu devo fazer um vídeo semana que vem explicando essa questão do draft em si, que é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. É muito difícil você cravar que o negócio foi horrível, horroroso e que não vai dar certo, porque os jogadores são as sementes. E os times são o terreno onde essas sementes vão ser plantadas. E o cara que vai cuidar o jardineiro é o técnico. Que analogia bizarra que eu fiz agora. Mas enfim, não tem como cravar que uma semente ruim necessariamente não vai germinar num excelente solo. E às vezes, um solo terrível nasce uma flor de lótus. Fui muito longe nessa, né? Puta que pariu. Mas enfim, não vou fazer vídeo de piores escolhas não. Fiz vídeo das escolhas mais arriscadas, tá? Isso já tá nos membros para... no vídeo, no canal para os membros. Mas vou fazer de 5 classes que eu mais gostei, tá? Eu vou separar apenas escolhas de primeira, segunda e terceira rodada, porque de quarta rodada em diante são apostas. Essa é a grande verdade. São jogadores que têm muita coisa para corrigir, que vai depender muito do terreno, tá? De cada 10 sementes germina 2. Então eu vou separar só a primeira, segunda e terceira rodada, até porque são jogadores que eu vi. Tá? Eu preciso ser honesto com vocês, a maior parte dos jogadores de quarta, quinta, sexta, sétima rodada eu não vi tape, às vezes nem tem tape desses jogadores disponível, tape Camera Auto 22, e eu preciso ser sincero com vocês também. E não tem como eu ver tape do cara de sétima rodada, porque eu faço N outras coisas, então fica isso a cargo do pessoal nos Estados Unidos que faz isso o ano inteiro e só isso. É uma questão aqui para ser muito honesto com vocês, certo? Vamos lá então começar... com quinto lugar, esse vídeo, 5 classes que eu mais gostei, 5 melhores classes, enfim. Com o Baltimore Ravens, eu acho que eu gostava mais dos Zay Flowers do que a média das pessoas. Eu venho falando isso algumas vezes, né? Que eu gostava de tal jogador mais do que a maior parte das pessoas e tal. E aí entra o processo subjetivo, etc. Questão minha, de olho, enfim, draft é muito isso. E... ai, babei. E o Zay Flowers, eu acho que pra Baltimore... é muito interessante a montagem que foi feita desse elenco agora para o Lamar Jackson. Renovou com o Lamar Jackson antes do draft, acho que tem que colocar isso na equação. E você tem um Odell Beckham Jr., contrato de 1 ano, beleza, mas é uma arma essencial para o Lamar na red zone. E você ter o Odell ali te permite fazer muitas coisas diferentes e a defesa ficar muito perdida. Vai entregar a bola para o J.K. Dobbins, o Lamar vai segurar e correr, vai ser um passe para o Mark Andrews na sim, vai ser um passe no misled para o Odell. É muita coisa para a defesa pensar, se bem executado, claro, né? Então, você traz o nosso querido Odell. Tem o Rashad Bateman voltando. Tem o Nelson Agholor para esticar o campo. Mesmo que ele seja um inútil, muitas vezes, em drops. Mas ele vai esticar o campo. E agora tem o Zay Flowers no slots, tá? Então, você tem um elenco completo aqui. Foi uma escolha que eu gostei pensando nisso. Talvez cornerback poderia ter sido endereçado antes por Baltimore e não foi. Mas, inside linebacker era uma carência muito maior para Baltimore num passado recente. O Patrick Queen, nunca gostei. Ele faz parte da linhagem linebacker Fórmula 1. O cara só acelera e às vezes ele bate no muro. Não tem processamento mental nenhum. Nunca gostei desde a época que foi draftado. E aí, o que Baltimore fez? A segunda rodada desse draft é o Roquan Smith. Tá? Claro que é um Roquan Smith caro, mas é o Roquan Smith. Chicago recebeu apenas uma segunda rodada de Baltimore aí pelo Roquan Smith, que ainda é um dos melhores linebackers da liga. E pensando nesse setor, Baltimore ainda conseguiu uma boa barganha na terceira rodada com o Trenton Simpson. Qual foi a escolha dele? Não anotei aqui. Mas é um cara que estava para sair um pouco antes, essa classe de linebackers não era tão boa e pode jogar as 3 descidas. Então você tem um corpo de linebackers mais reforçado, você tem um corpo de wide receivers reforçado como um todo, por isso Baltimore fica com a quinta posição aqui pra mim. Ainda na mesma divisão, o Pittsburgh Steelers com Broderick Jones, primeira escolha aí do time na primeira rodada, no meio da primeira rodada. Ele não tem tanta experiência, mas é um cara que eu gosto muito pela mobilidade como offensive tackle e teve um 22 fantástico jogando por Georgia. Então precisa de alguns refinos técnicos, vamos dizer assim, mas cair uma comissão técnica que eu confio para fazer isso, né? Vamos confiar nessa comissão técnica que é fantástica com o Mike Tomlin aí no caminho pro Hall da Fama, né? E a primeira escolha da segunda rodada, que era o Chase Claypool, e Pittsburgh acabou dando sorte, em certa medida, porque Chicago teve a pior campanha da NFL no ano passado, e teve a escolha 32. E pegou o melhor jogador disponível, para mim, naquele momento,
que era o Joey Porter Jr., por uma carência até do time, que é a secundária. O Joey Porter Jr. tem a linhagem de Pittsburgh, né? O pai dele foi linebacker nos Steelers, e ele precisa de um refino técnico também, às vezes ele é mais agressivo do que deveria, mas ele tem o porte e ele tem essa agressividade que pode ser usada de uma maneira positiva se bem lapidado. Era uma escolha de primeira rodada para mim, era uma escolha 20, 25, acabou saindo na 32, que é a primeira da segunda rodada neste ano, porque Miami não teve escolha na primeira rodada por conta da talaricagem, etc e tal, né? E ainda veio o Darnell Washington no segundo dia, né? Que é um tight end com um físico impressionante, mas que deixa a desejar na parte de receber passes. Aí vem essa questão de eventualmente ser refinado e tal. E com ele sendo o segundo tight end da formação, talvez ele tenha mais oportunidades, né? Porque as atenções podem ir mais para o Pat Freiermuth e aí ele acabar aparecendo um pouco mais. Então eu gostei bastante. Aqui ainda veio o Batman para a linha defensiva, que era uma carência de médio e longo prazo do time. Seattle é meu terceiro melhor draft aqui. Primeira rodada, o Witherspoon de Illinois, um cara assim muito intenso. Ele marcação individual é uma coisa espetacular. Ele contra o jogo terrestre, talvez seja o melhor cornerback, quase falei linebacker, o melhor cornerback desta classe contra o jogo terrestre, que era uma necessidade imensa, Seattle, né, melhorar essa defesa terrestre. A minha questão com ele é a altura, tá? Faz tempo que a gente não vê um cornerback de elite com menos de 1,83 m, com menos de 6 pés, é o caso dele. Mas a intensidade casa com o estilo do Pete Carroll, e tem o Turk Woolen pro outro lado, que é um cara mais esguio, mais alto. Então ele não vai precisar necessariamente cobrir os wide receivers mais altos da NFL, então pode ter um bom desempenho. A segunda escolha de Seattle foi também na primeira rodada, o Jackson Smith-Njigba. Aí é um pouco parecido com a questão de Baltimore, porque você tem o DK Metcalf por fora, você tem o Tyler Lockett, e aí no slot você tem o Jackson Smith-Njigba, que não é um cara muito de aceleração, de velocidade final, mas é um cara com aceleração, com boas rotas, e que pode ser um grande amigo do Geno Smith nessa próxima temporada, tá? E dá um pouco mais de profundidade de talento para esse corpo de wide receivers, que para além de Metcalf e Lockett, basicamente não tinha muita coisa pensando na temporada passada. Na segunda rodada veio o Derek Hall, que é um cara muito bom contra a corrida, teve até uma boa produção em sacks e tal, mas a alavancagem dele, o Benz, não me agrada muito. Tinha outras opções melhores, mas eu entendo a escolha por conta do jogo terrestre. E por fim o Zach Charbonnet de UCLA, um running back muito físico, que acaba aliviando um pouco a carga do Kenneth Walker, que não tem um histórico de lesão tão positivo pensando aí nos últimos 12 meses. Então é uma escolha que eu super entendo. O Charbonnet era um running back subestimado para mim, inclusive, pensando nessa classe de running backs deste ano. Claro que não está na altura do Bijan Robinson, no talento dele, mas é um jogador que pode ter uma boa produção na NFL. E agora, rufem os tambores, segundo lugar e primeiro lugar, da mesma divisão, vou dar um spoiler. Segundo lugar, o New York Giants, fiz um vídeo sobre para os membros Like Plus, então eu vou estender um pouco mais essa questão dos Giants nesse vídeo, então assinem, e eu coloquei esse vídeo dos Giants, para não parecer que eu sou um grande mercenário, eu sou um pequeno mercenário, não um grande mercenário, mas para todos os membros, desde a primeira categoria de membership lá, que custa R$2 por mês. Então, teste, experimente o Like Plus, assine e veja esse vídeo lá. Mas basicamente, o Banks na primeira rodada, um cara com alcance exatamente ali, os Giants já endereçaram o linebacker com o Okereke, não tinha bons linebackers, e foi muito bem aqui os Giants nesse aspecto, porque a classe de linebacker não era talentosa. Então foram atrás do Okereke, que é um bom linebacker. Trouxeram o Darren Waller para uma escolha de terceira rodada também nessa intertemporada. E aí puderam endereçar outros buracos do time. Para mim, cornerback e center eram buracos gritantes para os Giants pensando nessa próxima temporada depois da free agency. Pegaram o Banks, que é um cara muito instintivo, às vezes meio Zé Elias, chega atrasado na jogada, mas eu gosto dessa agressividade dele, é um jogador que vai ser bem interessante, o torcedor dos Giants vai ficar bem feliz com ele. Na sequência, eu tô tendo que ler aqui porque o nome dele é difícil, às vezes eu erro. John Michael Schmitz, center de Minnesota, que é um cara forte, às vezes expõe um pouco o peito, mas tirando essa questão do refino, tem experiência jogando como center, deve ser titular já no ano de calouro. E o Jalen Hyatt eu gostei bastante de Tennessee, eu tinha ele mais alto do que isso, terceira rodada, é um cara que pode produzir muito no slot, pensando nesse início, não que ele não possa jogar por fora, mas nesse início eu projeto ele como slot receiver dos Giants, acho que tinha essa carência para Nova York. E por fim, a primeira classe, Howie Roseman strikes again. O Philadelphia Eagles, de novo, teve uma das melhores classes do draft. Tudo bem que eles draftaram metade da Universidade de Georgia, aí fica mais fácil, né? Fazendo Georgia Bulldogs de AAA dos Eagles, talvez. Mas foram bem com o Jalen Carter, que era o melhor prospecto do draft na primeira rodada, na escolha 9, subiram para pegá-lo. Em Filadélfia, meu medo em relação a ele é bem menor do que em outros times. Em outros times eu ficaria bem mais receoso com o Carter. Em Filadélfia eu acho que tem tudo para dar certo. Depois o Nolan Smith no final da primeira rodada, que pode ser a grande barganha
desse draft, tá? Ele foi escolhido na penúltima escolha da primeira rodada. É um cara que, por conta do tamanho dele e da lesão no peitoral, acredito que tenha caído, mas vale lembrar que o Haason Reddick, com o mesmo tamanho, produziu muito bem pelos Eagles na temporada passada. Grande escolha no Nolan Smith. Veio um offensive tackle também, o Steen, no segundo dia, que é um cara que precisa de refino técnico, mas era uma carência do time, até porque ele pode se alinhar como guard, né? Philadelphia até estava com rumor de pegar o Skoronski na 10, acabou não pegando, o seu Malo saiu, vale lembrar, então profundidade era importante. E o Kelee Ringo de Georgia também, um pouco inconsistente, mas acho que até por conta disso ele caiu. Alguns times devem ter visto ele um pouco como radioativo, mas Philadelphia aproveitou a oportunidade. Eu acho que no segundo dia valia super, um cara que poderia ter saído até no final do primeiro dia, tá bom? Essas então as 5 melhores classes para mim. Baltimore a quinta, Pittsburgh a quarta, Seattle a terceira, New York Giants a segunda, Philadelphia a primeira. Menções honrosas aqui para vocês, meu Brasil. Acho que Arizona é uma menção honrosa. Desci além Arizona ontem, né? Então você, torcedor dos Cardinals, pistola comigo, tá aí a menção honrosa. Arizona que deve fazer um draft ainda melhor ano que vem, porque na minha concepção deve ter 2 escolhas no top 10, pelo menos, a de Houston e a sua própria. Outra menção honrosa, o Christian Gonzalez em New England, dá muito valor para essa classe dos Patriots com 3 defensores para começar esse draft aí. Mas New England me incomoda um pouco a falta de ajuda para o Mac Jones como um todo, né? Porque Mike Gesicki e Juju Smith-Schuster não é ajuda o suficiente para o quarterback dos Patriots. Na minha opinião, os Patriots estão meio que num laissez-passer. Laissez-passer, acabei de inventar. Laissez-faire, laissez-passer. Eles estão padrão Ponço Pilatos com o Mac Jones, que se vire ele. Deixa eu pensar outras classes válidas. Chicago, eu acho que é uma classe válida, altos e baixos aí, mas eu acho que Chicago fez um bom trabalho nesse draft, tá bom? Faltou algum? Coloquem aí nos comentários. Indianápolis foi bem também. Indianápolis gostei. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo enorme, carinhoso para todos vocês. A gente volta com mais conteúdo nesta semana. Lembrando que na quinta tem a soltura, publicação do calendário da NFL. Na sexta tem vídeo sobre, tô com soluço. E tem vídeo sobre algumas classes para vocês no Like Plus, tá bom? Beijo sobre os Giants, por exemplo, eu falei lá. E falei sobre Pittsburgh também, um pouquinho. Beijo carinhoso e até a próxima. Bye, bye.